uma alegria muito grande estar aqui na São Paulo Apóstolo para falar sobre Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês serão catequistas, então vocês têm que ter consciência plena de qual igreja é essa que vocês estão apresentando para os seus catecumenatos, né? Os seus crismandos, os seus primeira comunhão, né? Até aqueles que vão receber o batizado. Porque muitas vezes a gente tem muitos catequistas que não têm nem convicção da fé católica, né? Não tem nem convicção daquilo que estão ali para defender. Então esse momento de formação de vocês, né, principalmente pautado no catecismo, é riquíssimo. E ele não pode ser exclusivo de agora. Então, vocês tiveram não sei quantas formações, uma, né, duas, não sei, é muito pouco. É muito pouco. Então, essa formação ela tem que ser contínua, de um estudo pessoal, de livros, né, e principalmente do catecismo, mas também de escutar, se você não tem capacidade, né, possibilidade de ler livros, mas de escutar os padres, os bons padres, né, escutar, participar de boas formações. Isso é imprescindível, né? Vocês que serão e já são catequistas é algo que não pode faltar na vida de vocês. E me pediram para falar de Igreja Católica Apostólica Romana, né? O que significa isso? O que significa católico? Por que a igreja tem esse adjetivo? Se nós formos pensar, a igreja, ela não tem um nome. Nosso Senhor fala, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o fundador dela é o próprio Cristo, e ele não deu um nome para ela, né? Ele sendo quem dá o nome para o filho é o pai, né? Então ele não concede o nome para ela, mas na verdade ele concede, né? Qual o nome que ele dá para a igreja dele? Minha igreja, né? Então, a igreja que hoje nós, né, normalmente chamamos de igreja católica, ela possui vários adjetivos. A igreja católica ela é pentecostal. Hã? Que? Sim, ela é pentecostal, porque ela bebe dos dons do Espírito Santo. Não pentecostal no sentido protestante, pelo amor de Deus, mas no sentido de que ela nasce em Pentecostes. A igreja católica, ela é a igreja de Cristo, né? Várias vezes eu passo no carro e vejo lá uma esquininha, uma igreja de esquininha, de bar, igreja de Cristo. Eu olho para esses coitados, né? Não é, porque a igreja de Cristo não é fundada pelo pastor Tubinabara, né? Ou pelo pastor, sei lá, Claudione. A igreja de Cristo é fundada pelo próprio Cristo. Então, sim, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja universal. Ficou bom, né? Nós somos a igreja universal, né? Estou aqui para dar meu testemunho, né? Nós somos a igreja universal. De fato, somos, né? Um dos significados de católico é justamente isso. Nós vamos ver aqui no catecismo, né? Então, esses vários adjetivos que as igrejas protestantes elas se dão, todos pertencem à igreja católica. Porque ela é a única que tem o todo. O significado de católico, nós sabemos, acho que grande parte de vocês aqui sabem, que o significado de católico é universal. Mas a gente pensa universal no sentido assim, de abranger a todos os povos, né? De abranger a todos os países e todas as gentes. Mas não é somente isso. O todo, né, quer dizer também que é na Igreja Católica que toda a verdade está contida. As igrejas protestantes possuem verdades? Sim ou não? Sim, claro, eles falam que Jesus é Deus. Bem, tem 1001 vertentes, né? Mais que 1001 vertentes, mas eles falam muitas verdades. Mas a verdade inteira está lá? Não. A verdade inteira está única e exclusivamente na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esses elementos, né, católico, apostólico, romano, são adjetivos para deixar claro a nossa identidade, que agorinha eu vou falar. E a primeira, que eu já disse, é dessa universalidade. Universalidade porque alcança a todos, é para todos. A Igreja Católica ela não é racista, ela não é eugenista, que exclui raças. Muito interessante, né? Porque nos e-mails que estão vazando agora, né, do Epstein, não sei se vocês estão acompanhando isso, lá eles tem uma hora lá, né, 3 milhões de páginas,
que bem eu não lembro o contexto, né? Mas alguém fala sobre fazer benfeitorias para a África, alguma coisa assim. E aí o Epstein, não sei como que fala o nome do cara, ele fala, não, mas essa ideia de ajudar a todos e de acolher a todos é coisa de católico. Isso não é coisa nossa. Né? Ele não falou nessas palavras, né? Mas é esse sentido. E de fato nós, católicos, somos para todos. Né? Quando Cristo fala para os discípulos, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, a todos os povos. Toda criatura, né? Interessante que São Francisco prega para os pombos. São Francisco prega para os pássaros. Santo Antônio vai pregar para os peixes. E eles prestam atenção, porque é o mandato de Deus, né? Pregar o universo para todos. E é muito interessante porque os católicos que tinham essa consciência estavam dispostos a entregar a sua vida por conta disso. Então hoje, nós que somos uma sociedade que é fruto de uma Revolução Francesa, precisaria de outra formação para falar disso, mas nós somos frutos de uma república maçônica, que no fundo vai falar que o que importa é a religião. Já ouviram isso? Já ou não? Direto eu escuto isso, vídeo no YouTube, televisão, programa, olha, o que importa é ter fé, se você tem... São até católicos falando isso, são até padres falando isso, às vezes até bispos, não, o que importa é ter fé. Se a pessoa tem fé, que bom, então quer dizer que ela já está se unindo com Deus, ela está se unindo com o ser eterno. Mas isso é cuspir na cara dos mártires. É falar para vocês, que burros vocês. Vocês doaram a vida de vocês. Vocês morreram, entregaram o sangue de vocês para converter pessoas que já tinham fé. Há pouco tempo, a igreja comemorou os mártires, né, do Japão, São Paulo Miki, né, e seus companheiros. O povo japonês já tinha uma fé. Ele já tinha uma religião. Mas eles estavam dispostos a morrer. Por quê? Porque se a fé ela não é inteira, ela não é universal, ela não tem a fé completa, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Então, quando eu disse que existem verdades nas outras igrejas, é evidente que existem verdades. Seria burrice falar que não. Mas uma boa mentira é aquela que é cheia de verdades. Não é mesmo? Então, uma mentira que só tem mentira não engana ninguém. Então, uma boa mentira é aquela que tem várias verdades. E a universalidade da verdade, ela se encontra na Igreja Católica. Então, quando a gente fala católico no significado de universal, veja, não é somente essa realidade de universal que toca a todos. Também, como os missionários tiveram essa noção e foram para o mundo inteiro anunciar o evangelho dispostos a morrer. É interessante, né? Quando eu leio as histórias dos santos, eu fico muito constrangido. Não sei vocês, mas eu fico muito constrangido, porque é um abismo muito grande, né? Então, assim, São Francisco, né? Estou citando muito ele porque o último livro que eu li foi sobre ele, né? A Legenda Maior. E São Francisco, ele tinha um desejo, assim, um grande desejo de ser mártir, de morrer por Cristo. A gente pintou São Francisco como esse santo da nova era, né, que gosta dos animais. De fato, ele amava muito toda a criação. Mas ele estava disposto a entregar a sua vida por Cristo. Ele queria tanto morrer por Cristo, que ele falou, eu vou para a terra dos sarracenos, ou seja, dos muçulmanos, anunciar o evangelho. Ele foi porque ele queria converter os muçulmanos, mas ele foi porque ele queria morrer. Então ele vai na terra dos muçulmanos e é preso, né, para ser morto, entregue, né, ao chefe dos muçulmanos. E quando ele fala o chefe dos muçulmanos, assim, o príncipe, ele fica impressionado com a capacidade, com a eloquência. Dizem até que ele se converteu, mas ele não teve coragem de... Né, até tem um vídeo meu no Instagram falando disso, porque de fato ele fez uma aposta com o sultão. Ele disse, olha, acende um fogo bem grande, eu vou entrar nele,
Manda os seus sacerdotes também entrarem. Vamos ver quem vai sair vivo. Olha a fé. Olha o abismo que tem São Francisco conosco. Quem teria coragem de fazer isso pela sua fé? Pelo seu Deus? Acende um fogo aí. Bora lá. Manda os seus... Aí o sultão, não, mas nenhum dos meus sacerdotes vai querer isso. Nenhum ali tinha convicção de que a fé dele abarcava o todo. Né? E o catecismo, né, quando vai dizer o que é católico, o que quer dizer católico, vai falar. A palavra católico significa universal, no sentido segundo a totalidade, ou segundo a integralidade. A igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Ou seja, a universalidade, a totalidade da fé. Cristo está nela. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Essa aqui é uma afirmação que agora nós vamos ler de Santo Inácio de Antioquia. Mas agora eu falo mais dessa questão. Então, onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação. Então, sim, pode falar. Desculpa, é 830. Então, alguns podem assim dizer, não, mas existe salvação fora da igreja. Bem, é uma discussão grande, né? Mas a verdade é que Cristo, ele deu um caminho de salvação. E esse caminho de salvação passa por ele. Porque isso foi muito claro. Né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem não come a minha carne e não bebe meu sangue, não permanece em mim. Jesus foi muito claro, muito evidente, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para salvar as almas. Essa é a missão da igreja. O fato de ser católica é porque a missão da igreja é a salvação das almas. Por que vocês acham que os homens andaram terras, mares, para converter almas? Foi por conta de poder, de dinheiro. Os marxistas acreditam nisso. Que os santos, né, os jesuítas vieram aqui no Brasil para controle da população, para ajudar o reino de Portugal a controlar as pessoas. Mas quem abandonaria a sua vida? Quem abandonaria tudo para servir um rei da terra? São José de Anchieta, né, que veio aqui, que doou sua vida aos povos aqui do Brasil. Ele fez isso porque a missão da Igreja Católica é a salvação das almas. E ele sabia que quanto mais almas ele entregasse para Deus, quanto mais almas ele batizasse, mais almas seriam salvas. Porque é na Igreja Católica que se encontra a universalidade da fé e da verdade. A totalidade. Certo? E é muito interessante porque às vezes a gente pensa, mas quando a igreja começou a ser chamada de católica, né? Esse adjetivo católico que é universal, totalidade. E aqui foi com Santo Inácio, né, de Antioquia, a carta aos Herminenses. Santo Inácio, ele é muito interessante ler as cartas dele, porque ele foi discípulo de São João, tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. Olha que belo. Agora a gente vai ler o ponto 7, vocês vão ver que belo o ponto 7. Comecei pelo ponto 8. Mas ele já está falando da Eucaristia, no século I. Isso não é invenção da igreja. E está falando da autoridade, ou seja, a missa legítima, ela tem que ser feita com unidade ao bispo. Hoje em dia, pessoas que, até com muita boa intenção, que querem celebrar uma missa muito católica, querem fazer sem
o consentimento e a autoridade do bispo. Santo Inácio aqui no século I já está falando que isso não existe. Missa sem o bispo não existe. Diz bem claro, né? Por legítima seja tida somente a Eucaristia feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. O padre, né? Toda paróquia pertence à arquidiocese. Até essa paróquia aqui, que é orionita, ela é concedida aos orionitas, mas ela é da arquidiocese. O padre Giovanni, certo? Ele está aqui em nome do bispo, Dom João Justino. Por isso que a posse do padre sempre vem o bispo. Olha que belo, gente. Isso aqui é século I. Eu vou falar isso 20 vezes porque é impressionante. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é preciosidade. Imagina os textos que não se perderam. Porque muitos textos se perderam. E alguns chegaram até nós, graças a Deus. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Vamos ler de novo, né? Muito bonito. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Isso. Quantas conversões se tem a Igreja Católica daqueles que estudam os padres da Igreja? Tem muitos pastores, assim, de longa caminhada. Pastores, assim, que ficaram, né, assim, bom tempo como pastor de igrejas, assim, grandes. Eles vão pegar os padres da igreja para ler, ou às vezes porque sabe que são discípulos dos apóstolos, ou porque quer combater a igreja, então quer pegar coisas para mostrar que a igreja não é católica. E ao ler aquilo, ele... meu Deus, eu sou protestante. Eu sou herege. Né? E se converte. Muitos, né? Quem lê os padres da igreja com né, assim, sinceridade, com honestidade intelectual, vai se converter. Não tem como. Porque é muito claro, é muito evidente. Então, que nós já vimos que a igreja ela nasce católica. E ela nasce para a missão. Para a missão. E por que apostólica? A igreja ela é apostólica, né? Porque ela é de Cristo, né? A igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha escutado isso, mas a igreja é isso, né? É o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo quis que ela fosse fundada com o fundamento dos apóstolos. Então é a imagem de São João no Apocalipse, em que ele vê a Jerusalém celeste. E ele vê 12... O que ele vê? 12 apóstolos? Não, ele vê 12 colunas, né? 12 elementos que sustentam, né? 12 colunas que são o que? O fundamento da igreja. Então, por que ela é católica? Porque Cristo instituiu ela como católica, como universal para todos, e porque a integridade da fé está nela. E por que ela é apostólica? Também porque Cristo instituiu-a como apostólica. Porque são os apóstolos aqueles que são os chefes. Quando o Santo Inácio fala do bispo, o bispo é o apóstolo é o bispo. Ele é o chefe de uma igreja local. Então, Santiago foi o bispo de Jerusalém, São Pedro, o bispo de Roma, São Paulo, ele era bispo, ele fundava várias igrejas em vários lugares. Então, os apóstolos são esses homens na qual Cristo confiou. E aqui eu quero contar, né, também junto com o aspecto da Igreja Católica Apostólica Romana. Por que a gente fala romana, né? Esse termo romana vem mais tarde. Esse adjetivo, assim, né? A Igreja reconhece ele posteriormente. Não tem textos assim tão claros como o de Santo Inácio que vai dizer. Apesar de Santo Inácio já nas cartas dele falar que a Igreja Católica de Roma ela preside na caridade. Então, se ele preside na caridade, quer dizer que ele está acima dos outros bispos, né? Então, aqui nós já temos a noção do Papa, desde o começo, desde o século I.
Mas sobre a questão de ser romana, né? Existia uma tradição na igreja de que Pedro havia sido enterrado no monte, né? Não vou falar tanto de Roma, porque eu estou do lado aqui da Cristina, então a gente tem que tomar cuidado, porque ela já foi lá em Roma umas 40 vezes, né, Cristina? Eu só fui uma vez, então tem pouco lugar de fala para dizer disso. Mas tem o rio Tibre, e a cidade ficava de um lado do rio, e do outro lado ficava os montes, né? O Monte Vaticano, na qual ali Nero construiu um circo. O povo até criticou muito Nero, porque como assim, do outro lado da cidade? A cidade é para cá, porque você está criando um círculo para lá. Mas tá. O Nero fez tudo ali, ele, por criar o círculo ali, era um lugar montanhoso, ele faz planície, mas deixa um local também com montanhas. E ali é onde ele coloca o obelisco, né? Aquele obelisco que veio do Egito. Não sei se vocês já viram foto desse obelisco, né? Ele é uma pedra única, então ele não é uma pedra que tem divisões. Até que Nero, para trazer esse obelisco, manda construir um navio para ele, que era tão grande que depois eles destruíram, porque não tinha nenhum valor marítimo, era só para trazer aquele obelisco. E a igreja brinca, né, que esse obelisco é testemunha ocular do martírio de São Pedro. E São Pedro trai Nosso Senhor, e porque trai, quando ele vai morrer crucificado, ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. E bem, ele é crucificado de cabeça para baixo, e diz, né, a tradição, e é algo imemorável que a igreja fala disto, que São Pedro teve os pés decepados, né? E como ele foi crucificado de cabeça para baixo, em vez de tirar os pregos, né, foi mais fácil decepar o pé dele, né? Então ele foi decepado, depois de morto, foi decepado os pés. E a tradição disse que São Pedro havia sido enterrado ali no Monte Vaticano. Vaticano vem de vaticínio, né, que é profecia, então ali é no local das profecias pagãs, né, uma coisa meio pagã mesmo, né. E bem, Constantino, depois de alguns séculos, né, Constantino é do século IV, no ano de 300, não sei o ano específico que ele manda construir a Basílica de São Pedro, mas ele manda construir a Basílica de São Pedro ali naquela colina. Por quê? Porque foi ali que São Pedro foi enterrado. E uma das provas disso, né, uma prova histórica, é que ele poderia ter mandado construir um pouquinho para o lado que já estava plano. Todo mundo aqui deve ter um arquiteto, um engenheiro aqui, sabe que é muito melhor construir no plano do que mandar planar para construir. Mas ele quis construir lá porque ali era o local onde Pedro havia sido enterrado. Bem, isso era a tradição da igreja por muitos e muitos anos, e se tinha fé que Pedro estava embaixo do altar da Basílica de São Pedro. Então tinha a crença, por uma tradição, que São Pedro estava ali. E no século passado, foi, se eu não me engano, o Papa Pio XII, mas eu não tenho certeza, ele manda fazer algumas escavações na época da Segunda Guerra Mundial. E vai se encontrar ali alguns ossos, um local onde está enterrado um homem que está escrito, né? Aqui jaz Pedro. E quando eles vão olhar esses ossos, vão juntar os ossos, cadê os pés? Estava sem os pés, e eram ossos de um homem mais idoso, por volta de 70 anos, e que estava sem os pés. Ou seja, era Pedro, claro, é evidente que era Pedro. Então essa tradição, que era uma tradição, se confirmou, já era confirmado pela fé, mas Deus quis deixar mais claro. Porque Deus é incrível, né? Ele sabe que nós, nessa época que as pessoas não têm fé, ele manda um Padre Pio. O povo está sem fé. Manda um Padre Pio aí que biloca, manda um Padre Pio aí que aparece, né, que cura as pessoas, que fala o pecado das pessoas na fila de confissão, para eles verem se eu tenho poder ou não. Mas então ele quis revelar, mostrar, olha, essa tradição da igreja é verdadeira.
Por que eu estou contando tudo isso? Para mostrar que aonde o Papa, celebra a sua missa, o altar dele é embaixo de São Pedro. De fato, né? É uma coisa muito forte isso. A igreja, ela é fundada sobre o alicerce dos apóstolos. E ela é romana. Por quê? Porque os seus maiores apóstolos, Pedro e Paulo, entregaram a sua vida nessa cidade. São Paulo também tem essa mesma história. Onde ele está enterrado é onde se construiu a sua igreja, né? São Paulo fora dos muros, e onde seu altar hoje está embaixo do seu corpo. Então, nós católicos temos que ter muito orgulho disso. É algo que a gente tem que ter, assim, uma alegria imensa de nossa igreja ter essa totalidade da fé. E aí, caminhando para o fim, mas que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nisso, de falar sobre essa missão da igreja. A missão da igreja, como eu já falei, é a salvação das almas. E a igreja sempre entendeu que o ato mais sagrado e mais sublime dela é a celebração da Eucaristia. Então, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, eu já falei nessa totalidade dos apóstolos, e por Pedro, né, e Paulo terem entregado sua vida nessa cidade, Roma, a maior missão dela é a oferta de Cristo no altar. E aí eu quero ler o ponto 7 de Santo Inácio de Antioquia. Ele vai falar no ponto 6 de algumas doutrinas heterodoxas. Vamos ler o ponto 6 também. Ninguém se iluda, mesmo os poderes celestes e a glória dos anjos. Até os arcontes visíveis e invisíveis hão de sentir o juízo, caso não crerem no sangue de Cristo. Compreendam quem for capaz de compreender. Ninguém se ufane de sua oposição, pois o essencial é a fé e o amor, e nada se lhes prefira. Considerai bem como se opõe ao pensamento de Deus o que se prendem às doutrinas heterodoxas a respeito da graça de Jesus Cristo. Que interessante, né? Enquanto católico significa universal, totalidade da fé, herege significa escolha. Ou seja, enquanto o católico ele tem a totalidade, o herege, dentro dessa totalidade, ele escolhe um ponto. Os hereges, eles creem em vários pontos verdadeiros. Então, herege é justamente isso. Dentro da doutrina da igreja, eu escolho o que eu creio. É um cardápio. Então, eu falo assim, olha, não sei se vocês já ouviram isso. Olha, eu sou católico, mas isso eu não sou a favor, tá? Isso no fundo é heresia, né? Então, eu sou católico, mas eu não acredito na ressurreição, que foi o que fez, né, alguns concílios. Eu sou católico, mas eu não acredito na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o concílio de Nicéia. Olha, eu sou católico, mas eu não acredito que Nossa Senhora é mãe de Deus. Eu sou cristão, mas eu não acredito que Maria é sempre virgem. Eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Eu sou católico, mas eu apoio o comunista. Eu sou católico, mas... E aí vai. Então, heresia é esta escolha. E Santo Inácio está falando disso, né? Ou seja, a heresia, a escolha do cardápio da fé é uma oposição a Deus. Porque quem criou a sua igreja? Quem criou a igreja? Cristo. Então a igreja é de Cristo. Então, se eu escolho o que acreditar no cardápio da igreja de Cristo, eu estou me opondo a quem? A Cristo. Ora, se eu falo que sou cristão e não creio na Eucaristia, eu estou me opondo a quem? É ao Papa? Não, é ao próprio Cristo que falou, isto é meu corpo e este é o cálice do meu sangue.
Se eu falo eu sou católico, mas eu apoio o aborto, eu estou me opondo a quem? A Cristo e a Deus. Escolhe, pois, a vida. Não matarás. Não matarás. Então, assim, o herege é isso. Aquele que escolhe. Aquele que se opõe à fé da igreja em algum ponto. Pode ser o mínimo que for, tá? Pode ser uma vírgula. Pode ser uma iota. Nosso Senhor, né, o Evangelho de domingo vai falar disso, né? Nosso Senhor fala, né? Não vim para tirar nenhuma lei, mas para dar pleno cumprimento. Então, continuando. Considerai bem como se opõe ao pensamento de Deus o que se prendem a doutrinas heterodoxas a respeito da graça de Jesus Cristo, vindo a nós. Não lhes importa o dever de caridade, nem fazem caso da viúva e do órfão, nem do oprimido, nem do prisioneiro ou do liberto, nem do que padece fome ou sede. E aí vem o ponto 7 que eu quero, assim, que eu acho incrível. Abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Isto é um apóstolo de São João, que foi ensinado pelo discípulo amado de Jesus. Como que eu vou falar que esse homem que foi ensinado pelo discípulo amado de Jesus, que quis morrer por Cristo, ele corrompe a fé de Jesus? Imagina. A cabeça dos protestantes é isso. Um homem desse corrompeu a fé de Jesus. Olha quão... Assim, se não tivesse nenhum texto da patrística e a igreja só fosse falar que a presença real da Eucaristia só a partir do Concílio de Trento, até ia falar, tá, mas Jesus disse. Mas olha isso aqui, olha que belo. Abstêm-se eles da Eucaristia. Quem que abstém-se da Eucaristia? Os das doutrinas heterodoxas. Abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Por que eu estou falando da Eucaristia numa palestra que é a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque a Igreja é católica, apostólica, romana, quando ela celebra o santo sacrifício da Santa Missa. Quando ela oferta o sacrifício de louvor a Deus, que é a Eucaristia. E ela assim o faz desde o primeiro século, desde os apóstolos. E é interessante porque uma acusação dos protestantes para com os católicos é que a gente idolatra, né? Ele fala que nós idolatramos a Virgem Santíssima, os santos. E é interessante que São Policarpo, também discípulo de São João, e essa carta, né, de Santo Inácio é para a igreja de São Policarpo, né? Ele era bispo dessa igreja. São Policarpo ele é morto queimado. E os discípulos de São Policarpo correm para recolher o que sobrou dos seus ossos. E eles falam, isso aqui é mais valioso do que o ouro. Ou seja, já na igreja primitiva tinha a realidade das relíquias. Já na igreja primitiva já tinha a realidade do culto aos santos. Veja, a igreja nasce católica. Ela não se torna católica. Ela nasce crendo em todas as verdades. Claro, evidente, o próprio padre Paulo Ricardo faz essa comparação, que a igreja é como se ela fosse uma criança, né? Que quando ela nasce, ela não tem pleno conhecimento de si. Uma criança, ela tem pleno conhecimento de quem ela é? Não. Mas com o passar do tempo, ela vai tomando forma e tomando consciência do que ela é. Olha, eu sou um homem. Olha, eu sou filho de fulano de tal. Olha, eu tenho esse nome. Eu tenho essa criação. Eu sou essa pessoa. Mas ele se tornou aquela pessoa quando ele reconhece aquilo ou ele já era? Ele sempre foi. Acho que toda comparação vai ter seus limites, né? Mas a Igreja Católica, os dogmas são isso. Ela sempre foi aquilo. O dogma é só um reconhecimento de uma verdade que sempre foi. Então, o dogma da Imaculada, que foi um dos últimos, o dogma da infabilidade papal,
São dogmas que foram reconhecidos agora, né, poucos séculos atrás. Mas são verdades desde o primeiro dia da Igreja Católica. Mas ela foi compreendendo quem ela era e vai se compreendendo com o tempo. Então isso é plenamente normal. Então, eu acabei que eu nem falei dos concílios, né? Mas porque eu quis mostrar que a igreja, ela nasce católica. E ela se torna, e a catolicidade da igreja, ela se dá justamente nesse ofertar o santo sacrifício da Santa Missa. Por isso que a Santa Missa é algo tão atacado. A Santa Missa é algo tão atacado, né? As regras litúrgicas, a verdadeira missa, no sentido assim de celebrar-se bem, da forma correta, como a igreja pede, é tão atacado, né? As pessoas têm tantas tentações para romper com a missa. Porque é nela, nesse momento, que a igreja realiza a sua missão de salvar as almas e de levar o evangelho para todos os povos. Então, só fazer um comentário para também dar a possibilidade, que já estamos quase acabando, possibilidade de vocês fazerem perguntas. Há uma acusação que a igreja se torna católica a partir de Constantino e do Concílio de Nicéia. Mas é muito interessante porque Constantino, né, ele sobe ao poder e ele não é católico. Constantino vê um sinal que fala sobre esse sinal vencerás, e ele coloca aquele sinal, né, que é o PX, né, o Firro, nas suas armas. Ele vence a batalha, mas Constantino só vai se batizar no final da sua vida. Porque à época existia uma tradição que você batiza... porque o pecado era levado muito a sério. Então, se você pecasse mortalmente, tipo assim, você perdia a graça. Então, muitos deixavam para se batizar no final da vida, para não ter tempo para pecar mortalmente e alcançar o céu. Então, Constantino, que não tem nada de santo, pelo contrário, a vida dele foi bem um grande escândalo, ele deixa para se batizar no final da sua vida. Então, Constantino só torna-se católico no final da vida. E os homens que estavam no Concílio de Nicéia, eles tinham sido torturados. Eles tinham sofrido a perseguição do Império Romano antes, no governo de Diocleciano. Então, Constantino somente convoca o concílio. Tanto é que é até uma graça de Deus que o arianismo e a mentalidade que Jesus não é Deus não tenha vencido. Porque Constantino era muito influenciado por bispos arianos. Então, é uma graça de Deus mesmo. Assim, como que Deus conserva isso?